Boa tarde, boa tarde. Entramos ao vivo para o nosso último episódio da nossa série. Vou esperar o pessoal entrar aqui enquanto eu coloco o nosso tema. Procrastine de propósito, multiplicando os seus resultados. Aí já fixei. Boa tarde, boa tarde. Vou esperar o pessoal entrando aí. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá para o nosso último episódio da nossa série. Procrastine de propósito, multiplicando os seus resultados. Oi, meninas, tudo bem? Já peguem papel e caneta para anotar aí. Se aquietem, peguem um cafezinho, uma aguinha e vamos lá para o nosso último episódio. Essa série foi uma série de 6 episódios. Nós falamos sobre 5 permissões que nós precisamos nos dar para multiplicarmos o nosso tempo, né? Então, aprendemos sobre o funil de foco e aprendemos sobre as 5 permissões. É a permissão para ignorar, a permissão para investir, a permissão da imperfeição, né, para ser imperfeito, a permissão para ser incompleto e a permissão para proteger, que foi semana passada, onde falamos sobre foco. Bem-vindas, meninas, vamos chegando aí. Certo? E hoje, então, nós vamos finalizar a nossa série com a live multiplicando os seus resultados, que é pra gente realmente fechar com chave de ouro esses dias aí que a gente aprendeu sobre o nosso procrastinar de propósito, né? Sobre esse livro. Pra quem não sabe, é esse livro aqui que eu tô falando. Peraí, ai, eu perdi. Pronto. É esse livro aqui, ó, Procrastine de Propósito, um livro de Warren Vaden. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bem? Eu reconheci sua fotinho. E hoje a gente vai finalizar, então, falar sobre como multiplicar os nossos resultados. Então, só pra gente entender aí, a gente falou nessa série sobre um funil de foco, onde as tarefas entram e você vai filtrando dentro do funil até chegar lá embaixo e você descobrir se aquela tarefa é uma tarefa que você pode procrastinar de propósito, né? Ser intencional em lidar com essa tarefa mais tarde e ela volta para a boca do funil, ou se você vai se dar a permissão para se proteger e se concentrar e lidar com aquela tarefa agora. Certo? Então, todas as tarefas, elas entram dentro desse funil, né? E lá no funil você vai delegar tarefas, você vai eliminar tarefas, você vai automatizar algumas tarefas e, ao final, você vai ou procrastinar de propósito ou, então, se a tarefa precisar ser feita naquele exato momento, você vai, então, lidar com aquela tarefa, né? Se dando a permissão para se proteger de distrações e focar, de fato, na tarefa que você precisa fazer, certo? Então, essa forma do funil de foco que o livro traz é uma forma muito rica da gente desenvolver como um hábito, né, de passar todas as nossas tarefas por dentro desse funil. E assim a gente vai entendendo como a gente dá conta, né, das coisas que a gente tem para fazer. A gente nunca pode dar conta de tudo ao mesmo tempo, ninguém dá, né? Mas a gente escolhe de acordo com o cálculo da significância. Algo significante é aquilo que eu faço hoje, que vai me dar mais tempo amanhã, né? Que eu tô investindo para ter mais tempo no futuro. Então, de acordo com esse cálculo, com esse conceito de significância, né? Que eu vou escolhendo as prioridades e fazendo essas tarefas passarem pelo funil de foco. Ok? Então, a ideia é que a gente crie, então, né, a live de hoje, uma cultura da procrastinação de propósito, né? Se eu não conseguir eliminar essa tarefa, se eu não conseguir automatizar essa tarefa, ela precisa ser feita manualmente mesmo. Se eu não conseguir delegar para ninguém, então eu vou ter 2 opções ali. E uma delas é procrastinar de propósito, é ter paciência para esperar o time certo de realizar aquela tarefa, né? Então, ele traz aqui, né, um basicão desse funil de foco que diz assim: e se você se livrasse completamente de tudo que não precisa ser feito
em primeiro lugar, né? O que não é importante, você elimina algumas tarefas, primeira parte do funil. E se cada tarefa pudesse ter um sistema, pudesse ser sistematizada ou automatizada, né? Você elimina algumas outras tarefas que você faz manualmente. Dei o exemplo do robô que limpa a casa, né? Que varre a casa aí. Depois, e se essa tarefa fosse delegada à pessoa perfeita, com um conjunto de habilidades e capacidade de tomada de decisão apropriada para lidar com ela, né? Eu conseguiria delegar aquela tarefa. E, por fim, então, e se você e todo o seu time aí, se você trabalha com mais pessoas ou mesmo da família, né, tivesse tivesse a paciência, né, como combinação perfeita e a ação focada também para lidar com uma tarefa que precisa ser lidada. Como seria isso? Né? Seria um padrão de excelência muito grande, muito incrível, né? Porque todas as pessoas que trabalham no seu time estariam envolvidas ali. Então você de fato estaria multiplicando, sendo uma multiplicadora, ok? Então isso a gente chama da cultura de procrastinar de propósito, de passar as tarefas pelo funil e entender quais devem ser procrastinadas, ter paciência aí para lidar com elas mais tarde e quais a gente vai lidar nesse momento. Lembrando que o pensamento unidimensional, que fala sobre eficiência, que antigamente quando falava sobre gestão do tempo se falava, administre o seu tempo. Pegue o tempo que você tem de 24 horas e administre bem esse tempo, fazendo as coisas de forma rápida e eficiente. Olha que interessante. A fim de tentar colocar mais coisas, né, em qualquer tempo que você tenha disponível. É como se você tivesse remando contra a maré, né? Eu tenho 24 horas e eu vou trabalhar com uma máxima eficácia para colocar mais tempo para eu dar conta de mais coisa. Esse é o pensamento unidimensional que as pessoas acreditavam, né, ser o correto em relação à gestão do tempo. Depois veio o pensamento bidimensional, né? Que é o pensamento da priorização do tempo. Não, eu tenho que entender o que é importante, o que é prioridade, né? Então eu separo aquilo que é importante, prioridade, daquilo que é urgente, né? E a gente empresta tempo de uma área da nossa vida para outra. Porque a gente não cria mais tempo com esse pensamento bidimensional. E depois o pensamento tridimensional, que é o pensamento desse livro aqui, de Warren Vaden, né? Que é o pensamento de multiplicar o tempo. Como que a gente multiplica o tempo? Pensando nas coisas urgentes, sim, né? Resolvendo as coisas urgentes, pensando no que é importante, que de fato é prioridade, e colocando no jogo o cálculo da significância, o que eu posso fazer hoje que vai me dar mais tempo amanhã. Eu dei um exemplo, quando eu ensino as minhas filhas a arrumarem a cama, eu estou investindo tempo no ensinamento, que nem sempre é fácil, né? Que vai me gerar mais tempo amanhã, quando eu não precisar mais fazer essas tarefas e elas tiverem assumido a responsabilidade por aquilo, ok? Então, depois que a gente filtra no funil de foco todas as coisas recebidas, né? Isso nos ajuda a decidir qual tarefa, como processar aí com cada tarefa que chega na boca desse funil, né? Entraram várias, a gente eliminou, a gente automatizou, a gente delegou e chega na boca do funil aí ela já filtrada, né? O que é muito bom. Então, a prova final, quando ela chega na boca do funil ali, é saber o que a gente precisa fazer, né? Gastar tempo hoje em coisas que vão me dar mais tempo amanhã. Para isso, é muito importante a gente ensinar para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para nossa equipe, a questão das 5 permissões, né? Que então, a primeira permissão é eliminar. Eu vou eliminar o quê? Tarefas desnecessárias, iniciativas desnecessárias, atividades que não têm sentido nenhum, burocracia inútil, pessoas erradas, reuniões improdutivas e obstáculos que estão atrasando aí a minha vida, né, ou a minha equipe. Então eu vou eliminar essas coisas. Em segundo lugar, eu vou automatizar o quê? Eu vou agrupar tarefas, vou tentar automatizar algumas coisas, vou tentar reduzir
o tempo de raciocínio em algumas tarefas aí que não são criativas, que eu não preciso levar tempo ali pensando, que são tarefas que eu faço no automático já. Eu vou tentar reduzir ao máximo o meu tempo. Então eu vou automatizar em segundo lugar. Terceiro, delegar trabalho e autoridade, né? Delegar trabalho e autoridade para a tomada de decisão a alguma pessoa da sua equipe, da sua família e do seu time, né? Que tenha o talento necessário para aquilo. Ah, eu não sei se minhas filhas têm talento para arrumar a cama. Não precisa ter talento para arrumar a cama, mas sim, elas são capazes, né? Basta que você dedique tempo ensinando. Você vai investir tempo ali em algo que vai te dar mais tempo depois, né? Direcione a tomada de decisões, né, para alguma pessoa aí. Que mais? Intencionalmente permita que a maior parte das decisões a serem tomadas seja fortemente influenciada e executada pelas pessoas que estão mais próximas aí da linha de frente, né? Então você precisa aprender a delegar tarefas. Em quarto lugar, então, quando chega lá na boquinha do funil, procrastinar, né, de propósito, os projetos que ainda não estão no momento certo para acontecerem. Calma, eles vão ser realizados, mas esse não é o momento, né? Para a sua organização, qualquer coisa que você não tenha certeza de que é crítica para aquele momento, né, da sua vida ali. E em quinto lugar, proteger, né, que é a questão do concentrar-se. Eu vou me proteger das distrações para me concentrar na próxima tarefa mais significativa para mim, né, ou para minha organização, para minha empresa, para minha família. Tente criar uma cultura onde cada tarefa e decisão encontre a pessoa que é perfeitamente adequada para a condição, né? E cada pessoa vai se dar a permissão ali para se proteger das distrações, para fazer aquela tarefa com a máxima qualidade, né? Com o máximo foco ali. Então, é importante que a gente promova e reforce esse pensamento, né, de fazer coisas hoje que vão me dar mais tempo amanhã. É muito importante isso. Precisa ser ensinado, é preciso criar uma cultura, né, desse funil de foco, dessa procrastinação de propósito aí. Às vezes a gente pensa, eu nunca vou conseguir transformar isso numa cultura, que as pessoas da minha família entendam e vivam isso, ou que as pessoas da minha equipe entendam ou vivam isso. Mas é o ideal, né? Uma cultura de todo mundo tá multiplicando o seu tempo aí e valorizando as coisas que precisam ser feitas no momento, né? Coisas significativas. É mais fácil falar do que fazer. Sim, é mais fácil, né? Mas a gente precisa ter aí um pensamento de influência, né? Algo que de fato vá influenciar pessoas. Eu sempre falo que a gente não muda ninguém, né? Mas a gente influencia pessoas. Quando a gente investe tempo ensinando, né, educando pessoas, que sejam nossos filhos, que sejam as pessoas que convivem conosco, a gente colhe, né, o resultado desse tempo investido aí. Então, ao longo desse livro, a gente examinou o significado da dicotomia aí entre trabalho, né, ação, e paciência, procrastinação. Não aquela procrastinação porque você não tá com vontade de fazer. Não. A procrastinação intencional, a paciência. Eu sei que eu vou lidar com isso, mas não necessariamente precisa ser agora, porque não é o momento certo. Então, a gente falou sobre duas coisas opostas: ação e paciência. Você precisa de ambas, né? Você precisa do rápido, né, de fazer, de executar, e do lento, paciência, para esperar. Você precisa procrastinar de propósito para adquirir a paciência para esperar, e você precisa executar, né, para ter a disciplina. Você precisa ter disciplina para executar aí, para colocar as mãos na massa. Então, é muito interessante que são duas coisas opostas, né, a paciência e a ação, e a gente precisa das duas para agir, para executar as coisas que de fato são significantes naquele momento e estão no time certo, e ter paciência para esperar as coisas que não é o momento certo, que você talvez tenha que arcar com o custo aí de um imprevisto, né? Você pode olhar depois sob outra perspectiva e ter a paciência para esperar, certo? Que mais aqui que ele traz?
Deixa eu ver. Ah, sim, ele traz o conceito, né, dos bombeiros e dos plantadores de sementes. Daí ele fala, ser um plantador de semente é a melhor imagem que posso imaginar de como seria um multiplicador de tempo. Nós que estamos aqui que queremos ser multiplicadoras, né? Plantar sementes não é algo que você faria necessariamente para obter satisfação no curto prazo. Quando você planta uma sementinha na terra, aquilo vai nascer, crescer e frutificar a longo prazo. Por isso que você vai pensar, o que eu posso fazer hoje que vai me dar mais tempo amanhã, no longo prazo, né? Essa é a diferença entre urgência, né? Os bombeiros aí que vivem apagando incêndio e significância, né? Coisas que de fato importam, que vão te dar mais tempo amanhã, que são a prioridade do momento. Um bombeiro, porém, aqueles que estão sempre apagando incêndio, está focado na tarefa imediata em mãos, a qual às vezes é uma questão de vida ou morte. Eu tenho que me cuidar muito para não ser assim. Muito, 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 porque a minha o meu automático, né, é sempre fazer aquilo ali para me ver logo livre, é sempre solucionar aquele problema para me ver logo livre dele, só que às vezes não é o momento certo, né, eu preciso ter paciência para esperar o momento certo de lidar com aquela tarefa e fazer algo mais significante. Então, a gente precisa entender, então, quem são os plantadores de sementes, né, que são os multiplicadores de tempo, que estão plantando tarefas hoje que vão dar mais tempo no futuro, ou dar mais dinheiro no futuro, né, estão plantando ali a longo prazo, e os bombeiros que estão só apagando incêndio, né, que só lida com aquela tarefa naquele momento. E ele traz aqui algumas coisas muito interessantes. Ele fala muito deste livro, eu falo sobre negócios, né? Quem tá lendo o livro vai entender que ele fala bastante sobre negócio, sobre o mundo corporativo. Mas, por uma questão de praticidade, achei que deveria compartilhar uma lista de algumas das minhas atividades favoritas e características de multiplicadores de carne e osso que ele incorporou na vida pessoal. Olha que interessante, eu não vou ler todas, tá? Não vou falar sobre todas, mas ele falou que, por exemplo, ele queria trazer uma lista de atividades verdadeiras e revolucionárias para ele fora do trabalho, que são atividades que precisam estar na lista de uma pessoa que é multiplicadora. Então a primeira que ele traz aqui é uma noite do casal, investindo no casamento dele, né? Você deve fazer o seu casamento uma prioridade regular. E se você nunca estabeleceu uma noite romântica, uma noite de casal, né? Uma noite dedicada ao seu cônjuge, isso pode transformar o seu relacionamento. Essa é uma noite de um dia de semana que você arrumará uma babá, se você tiver filhos, colocará os filhos para dormir mais cedo, né? E se dedicará algum tempo juntos à significância do seu relacionamento. Olha que interessante. Então, reservar uma noite aí, eu sempre falo sobre isso, né? Sobre essa importância do casal, é investir em algo significativo, que tá na lista de pessoas que sabem multiplicar seu tempo. Por quê? Porque você está investindo em algo que para você deve ter valor eterno, né? Que é o seu casamento. O segundo, livre-se das dívidas, né? Outra coisa que ele tem na lista dele como algo que os multiplicadores fazem, né? A principal coisa que fará com que você ganhe dinheiro na vida é a sua renda pessoal. Não é um esquema imobiliário para enriquecimento rápido, colocar suas economias num grande investimento, aprender a lidar com mercados de ações. Não é isso. Essas são coisas que podem lhe render um pouco, né? O que você precisa primeiro é se livrar das dívidas. Assim que você estiver sem dívidas, sua renda regular começará a acumular-se sobre si mesma, diminuídas as despesas com as contas mensais e os impostos. O que significa que, como estratégia de investimento, sair da dívida é poderoso. Então, é uma das tarefas da lista dele de coisas significantes, né? Porque a receita que você consegue manter como resultado de estar livre das dívidas funciona como o retorno ou lucro que você obtém desse investimento. Então, livre-se das dívidas é outra coisa que ele tem na lista dele, né? Mantenha-se saudável, né? Ele fala, se multiplicar seu tempo é gastar tempo hoje com coisas que vão te dar mais tempo amanhã, então o que poderia ser uma aplicação mais direta e óbvia do que na saúde, né? Do que permanecer saudável. Por quê? Pô, tu quer mais tempo amanhã, só que tu precisa estar viva, ao menos,
para ter mais tempo amanhã, né? Tu quer ter mais tempo de vida, talvez. Então, obviamente, manter-se saudável ou buscar, né, uma vida saudável aí faz parte da lista de coisas significantes dele, deveria fazer da de todo mundo, né? Permita-se investir tempo e dinheiro em uma alimentação mais saudável agora, para não gastar tempo e dinheiro tentando recuperar a saúde mais tarde, né? Os poucos centavos extras e alguns minutos extras para uma comida de verdade irão multiplicar o número de dias que você pode viver bem nesta terra, né? Que interessante. Ah, Mirelle, mas Deus tem meus dias contados já. De fato, ele tem, né? Mas dias com saúde, né, bem, são melhores de se viver do que dias numa cama, né, entrevado. Então, é isso que ele tá falando aqui. Desenvolvimento pessoal, né, treinamento e desenvolvimento pessoal é outra coisa que deveria estar na sua lista de coisas significantes a fazer, né, buscar se desenvolver na sua área de capacidade aí, de formação ou de ação mesmo, né? Pessoas que dizem não ter tempo para ler livros, ir a seminários, ser treinados, né? Treinado por um coaching no real sentido da palavra, né? Treinador, ouvir podcasts que venham a fazer você crescer, né? E assim por diante, estão todas bastante confusas. Sua mente é a ferramenta mais poderosa que você tem, mas ela só é tão capaz quanto que você investe nela, né? Se você não se permitir aí investir na sua mente para você crescer como pessoa, investir em treinamentos, investir em mentorias, investir em cursos, né? Para que você cresça na sua área de atuação ou mesmo na sua vida, você talvez desperdice, né, algo muito significativo, com cálculo de significância muito alto, né? Que mais? Ele fala sobre outras coisas que tem a ver muito com o corporativo também, fala sobre tratar bem as pessoas, que tá dentro da lista dele também, né, de coisas significantes a fazer. Na medida do possível, tenha um incrível atendimento, né, ao cliente, trate bem as pessoas às quais você faz qualquer negócio, né, o caixa do supermercado, enfim. O que ele fala aqui? Também se você tem um negócio, né, tratar bem o cliente é a fonte do boca a boca, né, pessoas indicam para outras pessoas um bom atendimento, enfim. Outra coisa que está no cálculo de significância dele é a integridade, né? Não há limite ou medida para o incrível efeito multiplicador que sua integridade tem em tudo que você faz. Quando há uma forte congruência entre as suas palavras e as suas ações, né? Você é inteiro, você é íntegro. As pessoas sabem que o que você diz é real, é verdade, e se esforçam para ajudá-lo, né? E se esforçam para quando você precisa estarem ali, porque sabem que você é uma pessoa verdadeira, você sempre se mostrou íntegra, né? Nos negócios, na sua casa, na sua família, e isso é muito legal, você cumpre com a sua palavra. Outra coisa que está na lista da significância dele é a fé, né? Fé é escolher confiar que o que está acontecendo agora será para a glória maior, para uma glória maior mais tarde, né? Esse tipo de fé lhe dá a proteção em tempos de medo, paz em tempos de frustração e perspectiva em tempos de fracasso. A fé permite com que você veja a longo prazo e acredite que as coisas que você escolher hoje serão importantes e mudarão o curso amanhã. Interessante, né? Boas decisões iniciais, ele também fala sobre isso. Isso é algo sobre o qual poucas pessoas falam. Parece que o mesmo efeito do juro composto, né, que vai rendendo lá seu dinheiro, existe em relação às escolhas. Então ele fala, quanto mais jovem você for, mais amplas serão as suas escolhas. Um jovem que toma as boas decisões repetidamente verá sua influência, sua riqueza, seu amor e sua abundância em geral se multiplicarem, né? Eu recomendo fortemente que, se você for ou se conhecer um estudante em idade universitária, reserve ou sugira pelo menos um tempo para visitar, né, conteúdos como esse que possam fazer você tomar boas decisões. Então as decisões vão reger aí o curso da nossa vida, né? Nós temos esse livre-arbítrio para tomar decisões. Então, ele colocou o que todos esses itens, tem alguns mais, tá? Não vou ler todos aqui, mas o que todos esses itens significantes da minha lista têm em comum, né? Ele colocou simples, cada um deles não é um desperdício de tempo.
Estar com a minha família não é um desperdício de tempo. Cuidar da minha saúde não é um desperdício de tempo. Ser íntegra não é um desperdício de tempo. Tratar bem as pessoas não é um desperdício de tempo. Fazer boas decisões não é um desperdício de tempo. Trabalhar, né, com a minha fé não é um desperdício de tempo. Buscar me desenvolver, buscar treinamentos aí, desenvolvimento pessoal não é um desperdício de tempo, né? Me livrar das dívidas não é um desperdício de tempo. Por isso que elas estão na lista de coisas significantes que nada tem a ver com o trabalho, né? Então é muito interessante isso. Multiplique seu tempo, dando a si mesmo a permissão emocional para investir tempo hoje em coisas que criarão mais tempo amanhã e mais resultados amanhã. O nome dessa live é Multiplicando os Seus Resultados, né? Então é isso, você vai investir tempo quando chegar a tarefa lá na boca do funil, em tarefas que vão te dar mais tempo amanhã, né? Tarefas totalmente significantes que vão te dar mais tempo ou mais resultados, ou consequentemente mais resultados, né? Então, a ideia é essa, que a gente não perca mais tempo da nossa vida, mas que a gente aprenda a usar o nosso tempo com coisas significantes de tal forma que essas coisas vão nos dar mais tempo ou melhores resultados amanhã, que a gente possa ser plantadores de semente, né? Como ele fala, e não bombeiros, vive correndo, apagando incêndio, lidando com coisas urgentes. E assim você vai multiplicar o seu tempo, os seus resultados e o seu impacto diante das pessoas. Porque quando a gente se enche de algo, a gente transborda desse algo. Gente, muito legal, né? Muito legal esse livro ali, que ó, pra quem caiu de paraquedas, Procrastine de Propósito, do Warren Vade, 5 permissões para multiplicar o seu tempo. E a ideia é isso, multiplicar o nosso tempo, multiplicar os nossos resultados e multiplicar o nosso impacto também, né? Eu falo que quando a gente se enche de algo, a gente transborda. Inclusive, o desafio das alunas desse mês, quem é aluna, está aqui, ainda não foi lá ouvir o áudio no grupo do desafio das alunas desse mês, a hashtag é Eu Transbordo, né? Para que a gente, estando cheia de algo que as meninas já vêm trabalhando ao longo desse ano, elas possam transbordar na vida de outras pessoas, certo? Hoje é dia 4 de julho. Ainda dá tempo para as alunas que não começaram, porque é uma tarefinha diária de você transbordar. E assim, é com esse conhecimento aqui desse livro, né? Você vai multiplicar seu tempo, você vai multiplicar seus resultados, você vai multiplicar o seu impacto. Ainda não terminei, mas estou adorando a leitura do livro. É muito bom, André. Ontem a Camila, uma outra aluna, me falou também que conseguiu achar o livro e comprou porque ela ficou encantada com essa série de lives. E ela, de fato, a série é muito boa porque esse livro é fantástico. Eu falei, né? Que eu estive numa palestra dele e eu me apaixonei pelo tema. Enfim, eu ainda quero subir uma aula completa lá pro Método baseada nesse livro aqui. Mas eu espero que vocês tenham tirado maior proveito, né? Dessa série de lives. Se você perdeu alguma, não vai fazer sentido, porque foi uma construção do nosso funil de foco, né? Então você vai lá, assista, tá tudo gravado aqui, lá no meu canal. E as alunas que ainda não viram o desafio de julho, lá no nosso grupo exclusivo, vão lá, porque é um desafio muito lindo, tá bom? Que vocês possam transbordar, gerar impacto aí na vida de outras pessoas. Tá certo, gente? É isso, nossa mini live. Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda não tenho a próxima série. Em breve eu trago pra vocês. Semana que vem eu não sei se teremos live, talvez não, né? Pra me dar um descanso aí, pra eu reorganizar a nossa próxima série. Mas é isso, eu sigo aqui nos stories, né? Respondendo vocês por direct. E esperando aí, estamos programando uma nova turma do Método em breve, né? Então quem não é aluna ainda, já fica atento às próximas notícias, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe, compartilhe essa live com mais pessoas. Uma ótima terça-feira pra vocês. Tchau, tchau.